Olá, meu nome é Regiane, sou enfermeira e consultora em amamentação. Trabalho no Hospital Regional, onde atuo na UTI neonatal. Hoje estou aqui participando da segunda oficina de aleitamento materno da 8ª Regional de Saúde para conversar com vocês sobre amamentação e retorno ao trabalho. Então, a gente sabe que a recomendação para o aleitamento materno, ele deve ser exclusivo até os 6 meses e complementado até os 2 anos ou mais. Isso devido à sua importância, né? Que a gente sabe que a superioridade do leite materno já é comprovada cientificamente, muito bem estudada. A gente sabe que um bebê amamentado ao seio materno é muito mais saudável. O aleitamento materno reduz a mortalidade infantil, evita uma série de doenças, evita diarreia, protege contra infecções respiratórias, diminui o risco de alergias. E a gente sabe também que o leite materno, ele não protege somente o bebê, né? Somente o presente, ele protege também o futuro. Ou seja, uma criança amamentada ao seio materno vai ter uma vida adulta muito mais saudável, né? Isso porque a gente sabe que o leite materno, ele deixa marcas, né? Ele faz um imprinting metabólico nas células humanas. E essas marcas são marcas boas, são marcas de qualidade, né? Que o ser humano, né, a criança, vai levar para o resto da vida como uma vantagem, né? Como um imprinting metabólico saudável. Então, as vantagens do aleitamento materno são muitas. Por isso, a gente deve orientar que ele seja exclusivo, sem adição de água ou qualquer outro tipo de complemento até o 6º mês de vida e complementado até os 2 anos ou mais, né? O retorno ao trabalho é sempre um tema muito difícil, muito angustiante para toda mãe, para toda família, né? Então, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que saber como orientar. A gente tem que conhecer um pouquinho, né, da nossa legislação, quais são os benefícios que essa mãe tem ao retornar ao trabalho, né? Primeiro, ela começa com a licença maternidade, que pode ser de 4 ou 6 meses, dependendo do vínculo empregatício que ela tenha, né? A licença paternidade, que é bem pequenininha, mas que ajuda muito. O horário especial ao retornar ao trabalho, que são aqueles 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada de trabalho que ela tem, ou conversando, né, com o RH da empresa. Esses 30 minutos podem se tornar 1 hora para ela chegar depois ou 1 hora para ela sair antes do horário de trabalho. As salas de apoio da amamentação, que a gente vê isso em empresas bem maiores, né, que quase não é a nossa realidade aqui no Sudoeste, e o apoio do empregador, né? Então é importante que a gente também converse, né, com o empregador para que saiba quais os benefícios que ele oferece, se ele sabe da importância do aleitamento materno. Então é sempre importante a gente conversar, né? E como que a gente vai orientar essa mãe para ela retornar ao trabalho tranquilamente, né? Sem aquela angústia da separação do bebê, que já é muito difícil, né? Então, em primeiro lugar, a gente deve orientar que ela deve ter um planejamento e uma organização, né? Ela tem que saber por onde começar, como que ela vai organizar esse retorno ao trabalho, sem deixar de oferecer o leite materno, que é o melhor alimento para o seu filho, né? A gente tem que orientá-la também a ter uma rede de apoio. Nem toda mãe tem uma rede de apoio
que garanta a ela segurança nesse momento, né? Mas a gente sempre tem que orientá-la para que forme essa rede de apoio para quando ela voltar ao trabalho, ou mesmo para quando ela precisa se ausentar, ela tenha segurança, tenha confiança de deixar esse bebê em segurança. E informação, esse é o nosso grande desafio, informar e orientar adequadamente essa mãe para que ela continue amamentando seu bebê, para que ela continue oferecendo o leite materno, mesmo após ela retornar ao trabalho, né? A livre demanda é um aliado que a gente tem para que essa mãe continue com a produção láctea efetiva, mesmo após o retorno ao trabalho, né? Mas mesmo assim a gente se pergunta, como que essa mãe vai continuar dando leite materno? O que ela vai fazer com o leite materno para que outra pessoa possa oferecer o leite da mãe enquanto ela estiver trabalhando, enquanto ela estiver no seu trabalho? Então, primeiro, essa mãe deve esgotar o leite, começar esgotando o leite, e isso ela deve fazer, começar a 15 dias, pelo menos 15 dias antes do retorno ao trabalho, né? E como que ela vai armazenar esse leite? Esse leite, ele deve ser armazenado, o leite ordenhado, ele deve ser armazenado em frascos de vidro com tampa de plástico. Então, não é em qualquer lugar, não é em qualquer garrafinha que a gente pode armazenar leite materno, né? Para que a gente garanta as suas propriedades, né, e a sua segurança, esse leite deve ser armazenado em frascos de vidro com tampa de plástico, tá? E qual o tempo que a mãe pode armazenar o leite materno? O leite materno ele deve ser sempre guardado refrigerado, ou na geladeira, que aí o tempo de validade são 12 horas, ou no freezer, congelado, aí o tempo de validade é 15 dias, né? Então, essa mãe pode ordenhar, né, a quantidade de leite que ela conseguir ordenhar, né, que ela consiga durante o dia e guardar. E quando ela sabe que ela vai oferecer aquele leite logo em seguida, que não vai passar um tempo muito grande aquele leite guardado, ela pode deixar na geladeira. Agora, se ela vai começar a ordenhar o leite 15 dias antes, em casa, ela dá o peito para o bebê e depois faz uma ordenha, é melhor que esse leite fique congelado. Ou melhor, esse leite deve ficar congelado, sempre identificado com hora e data da coleta. Por quê? Porque a gente tem que garantir que esse leite não vai passar de 15 dias congelado, né? Que a gente não vai oferecer um leite congelado com mais de 15 dias para esse bebê. Então, a gente deve ordenhar o leite, armazená-lo em frasco de vidro com tampa de plástico, identificado com data e horário, a sua validade em geladeira por 12 horas e em freezer por 15 dias. Tá? É muito importante, vamos voltar aqui um pouquinho, a gente falar da higienização do frasco que esse leite vai ser armazenado. Então, esse frasco, ele deve ser esterilizado. E como que a gente vai fazer esse processo em casa? Né? A gente vai lavar esse frasco muito bem com água e sabão, enxaguá-lo em água corrente e depois vai colocar para ferver. A gente vai colocar água numa panela, vai colocar esse frasco e essa tampa e vai deixar ferver por 15 minutos. Após esse período de fervura, vai tirar o frasco, vai colocar secar em cima de um pano limpo em ar ambiente, depois de seco, né, com a boca virada para baixo, depois de seco, fechado e guardado novamente num recipiente fechado também, tá? Para que a gente garanta a qualidade da higienização desse frasco, que ele deve ser livre de micro-organismos para não contaminar o leite que vai ser oferecido para o bebê mais tarde, tá? E o tempo de armazenamento e
as condições de armazenamento também devem ser muito bem observadas, né? Então, ele deve ficar na geladeira, não deve ficar na porta, deve ficar dentro da geladeira, de preferência numa prateleira que seja usada somente para o leite materno, distante de alimentos, né, que podem misturar ali com o cheiro, com o sabor, né, pode interferir no leite materno. Então, de preferência, sempre usar uma prateleira só para armazenar o leite materno. E no freezer a mesma coisa, garantir que esse leite não fique misturado com outros alimentos e que ele seja separado. Então, a validade dele por 15 dias congelado, né? Lembrar, né, também que as condições de temperatura da geladeira tem que ser segura, né? A gente deve lembrar que não pode ficar abrindo e fechando toda hora a geladeira, quando o leite está armazenado ali, que vai ser usado rapidinho, né? O freezer, o leite fica congelado, é bem mais seguro de a gente armazenar. Então, na geladeira a gente só armazena quando a gente vai consumir rapidamente, né? Que não vai passar aí de 12 horas para congelar esse leite. E depois, posteriormente, a gente pode oferecer esse leite para o bebê. Mas como que eu vou oferecer? Como que eu vou fazer o degelo desse leite, né? O leite materno, ele só pode ser descongelado em banho-maria. A gente não pode ferver o leite materno. Não posso tirar o leite do frasco, colocar numa panela e esquentar. E nem levar ao micro-ondas. A gente não tem estudos ainda que validem o aquecimento do leite em micro-ondas. Então, o processo adequado para aquecer o leite é em banho-maria, ou seja, água numa panela, colocar sob a chama do fogão, deixar iniciar a fervura, em seguida colocar o frasco de leite congelado e ficar ali fazendo movimentos para que o leite aqueça uniformemente e para que ele seja também homogeneizado, né? Então, sem movimentos bruscos, fazendo movimentos leves, né? E não deixar a água ferver, né? Esse processo leva em média, dependendo da quantidade de leite que temos no frasco, leva em média aí de 2 a 3 minutos, é rapidinho, o leite está descongelado e pode ser oferecido para o bebê. Mas antes de todo esse processo, é preciso ordenhar o leite, né? Então, a gente também tem que orientar a maneira correta de ordenha do leite materno. Então, nessa figura tem os passos para a gente orientar a mãe quanto ao procedimento de ordenha. Ela deve sempre começar com massagem e movimento circular no seio, e depois, com a mão nessa posição, polegar e indicador acima e abaixo da areola. Lembrar que não é no bico que a gente vai ordenhar, e sim acima da areola, né? Vai ordenhar o leite, apertando e empurrando a mama, até que comecem a sair gotinhas de leite. No início vai saindo gotinhas e com o estímulo da mama o leite vai começar a sair em jatos, né? A ordenha também não é um procedimento muito fácil, precisa treinar essa mãe, né, a aprender a fazer essa ordenha. E também a ordenha, ela não precisa ser só manual. Nesse período, né, de retorno ao trabalho, aí que o bebê já vai estar com 4 ou 6 meses de vida. Ela também pode utilizar as ordenhadeiras, tanto manual quanto elétrica. A gente tem no mercado vários tipos de ordenhadeira que ajudam as mamães nesse processo. Lembrando também que a ordenhadeira, se a mamãe for utilizar, deve passar pelo mesmo procedimento de higiene que o frasco que a gente vai armazenar o leite, ou seja,
Os componentes da ordenhadeira também devem ser esterilizados, tá? Da mesma maneira que eu expliquei como a gente esteriliza o frasco, a gente vai fazer o mesmo processo com os componentes das ordenhadeiras, sejam elas elétricas ou manuais, tá? Elas também sempre vêm nos manuais de instrução as orientações para higienização dessas ordenhadeiras. Então, a gente tem que lembrar de sempre garantir um processo de higienização rigoroso, tanto para o frasco quanto para a coleta. Assim como também a mamãe deve lembrar de manter um ambiente limpo e arejado na hora de coletar o leite, né? Mamãe deve lembrar de usar uma touca para cobrir os cabelos, uma máscara e, principalmente, lavar muito bem as mãos antes de iniciar o processo de ordenha, né? Para a gente garantir aí que esse leite vai estar adequado e livre de micro-organismos que possam prejudicar o bebê. Seguindo todos esses passos, o leite materno ordenhado, guardado, congelado e refrigerado, seguindo o tempo recomendado, ele é totalmente seguro para a gente oferecer para os bebês enquanto as mamães estão fora, enquanto as mamães estão trabalhando. E como que a gente vai oferecer o leite materno para o bebê sem ser no peito da mãe, né? Eu vou falar para vocês que isso não é uma tarefa fácil, eles gostam muito do peito da mãe, né? É muito difícil da gente substituir o peito da mãe por qualquer outro utensílio, mas com muita paciência, muito treino, a gente consegue, né? Então, quando a mamãe estiver fora, a melhor opção para oferecer o leite materno é o copinho. Esse copinho, né, muitas pessoas chamam de o copinho de cachaça, né, o copinho de pinga ou de cafezinho, com as bordinhas arredondadas. Observem que as bordinhas são arredondadas, né, para não ter perigo de machucar a boquinha do bebê. Esse é o utensílio mais indicado, né? Eu acho que é fácil de manusear, de higienizar. Também a gente tem que garantir tudo que entrar em contato com o leite materno tem que ser muito bem higienizado, né? Porque é ele que vai levar o alimento para o bebê, né? Então, lembrar que o leite não vai estar saindo diretamente do peito materno, né? Então, a gente tem aí um intermediário, que é o copinho. E também ele precisa ser muito bem higienizado. A mãe, então, quando a gente falou lá no começo que a mãe tem que planejar e organizar o retorno ao trabalho, esse é um dos passos da organização e do planejamento da mãe. Treinar a pessoa que vai ficar responsável pelo bebê a oferecer o copinho, né? A oferecer o leite materno no utensílio que ela escolher para oferecer o leite para o bebê. É muito importante que nesse momento a pessoa que ofereça o leite ela esteja segura, que ela conheça a técnica de oferecer o leite no copinho para o bebê, tá? Outro utensílio que a gente usa também é a colher dosadora. A colher dosadora também é super prática, super fácil de oferecer o leite para o bebê. Né, acho que um dos também que são mais usados é o copinho de bico rígido. A gente tem o copinho 360, que é esse copinho que não tem bico, mas que eu, na minha opinião, acho um pouco mais difícil de bebês mais novinhos, né, entre 4 e 6 meses, já começarem com esse copinho. Eu acho mais fácil eles começarem ou com um copinho de bordas arredondadas ou então com um copinho de bico rígido. Lembrar que alguns modelos de copinho de bico rígido, eles vêm com uma válvula na parte interior interna da tampa, né? Então, a gente tem que lembrar de tirar, porque
senão vai ser a mesma coisa que a gente está oferecendo mamadeira para essa criança, né? A sucção vai ser diferente. Então, o copinho do bico rígido faz com que eles bebam o líquido aos golinhos e não fazendo a sucção, que vai ser uma sucção diferente do bico do seio da mãe, né? Do seio materno. Então, sempre lembrar de tirar aquela válvula na hora que o bebê for sugar, né? Que o bebê for receber o leite materno nesse utensílio. Lembrar também, né, que a gente deve orientar essa mãe, acolher essa mãe quando ela chegar para nós solicitando orientações para retornar ao trabalho, né? Muitas mães têm muito medo de não conseguir levar o aleitamento materno em frente quando elas retornam ao trabalho. E a primeira opção que elas recebem de pessoas ligadas a ela é a mamadeira. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, orientar, acolher, ter um olhar de empatia com essa mulher, não julgá-la pelas escolhas que ela faça, né? A gente sim precisa orientar e informar essa mãe sobre todas as qualidades que o leite materno oferece para o bebê, que o leite materno é o melhor alimento que ela pode oferecer para o seu bebê e que sim, é possível continuar oferecendo somente leite materno, mesmo que ela retorne ao trabalho antes dos 6 meses, com informação de qualidade, com segurança, com empatia, com acolhimento dessa mulher, a gente pode garantir que ela continue aleitando esse bebê, amamentando esse bebê por muito tempo pela frente. Lembrar também de orientar essa mãe que ela ofereça o peito sempre que ela estiver próxima do bebê. Orientar também as mamadas noturnas. As mamadas noturnas são importantíssimas, porque é durante a noite que a gente tem uma maior secreção de prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite, né? Então, as mamadas noturnas são muito importantes. Elas vão garantir que essa mãe continue produzindo leite em boa quantidade, né? E claro, quanto mais o bebê sugar, mais leite essa mãe vai produzir. Somente esse é o processo, né? Então, a gente sempre tem que lembrar a mãe que ela ofereça o peito materno sempre que estiver próxima do bebê. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço o convite das meninas da 8ª Regional de Saúde e me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Trabalho no Hospital Regional, é só me procurar por lá ou nos meus canais de comunicação no Instagram e no Facebook. Muito obrigada a todos, até mais!